Bom, pessoal, meu nome é César Teixeira, eu sou arquiteto de software da Blue Eye Systems e esse é mais um vídeo da nossa série de discussões. No último vídeo a gente teve a presença do Felipe Flores discutindo sobre a importância de arquitetura de software no nosso dia a dia como engenheiro. E hoje eu tenho aqui o Heitor também da Blue Eye Systems, ele é nosso gerente de desenvolvimento de negócios. E hoje estamos com mais um convidado, o André Prado. André, se pudesse apresentar, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, um pouquinho sobre o seu currículo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é André Prado, eu sou programador certificado CLAD ainda, da National Instruments, sou LabVIEW Champion da classe de 2019, e eu trabalho desde 2004 no Instituto de Aeronáutica e Espaço, desenvolvendo bancos de testes para os programas aeroespaciais brasileiros. Meu foco é na parte de integração de sensores, sistemas de controle, tá? Eu já estou nisso já faz um tempo, desde praticamente... Eu vim da área de automação industrial, eu saí de uma empreiteira quando eu passei no curso para o CTA, e estou com o LabVIEW desde a versão 8.20. Tive algumas oportunidades de fazer as provas para ganhar outros níveis de programação, mas acabei focando minha carreira um pouco na parte acadêmica. Então, além disso, além do nível de programação, eu sou mestre em sistemas de controle pelo ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e venho da formação de engenharia elétrica pela Unesp Guaratinguetá. Bacana, bacana. Bom, pessoal, hoje a gente vai discutir um projeto que o André desenvolveu utilizando algumas ferramentas da National Instruments. É o projeto de teste de bancos de teste de turbobombas, certo? Mas antes da gente entrar no projeto em si, André, quais são vamos falar um pouquinho dos desafios que a indústria aeroespacial está enfrentando hoje no Brasil. Quais são os maiores desafios que vocês têm hoje, no cenário atual? Olha, eu vou falar mais especificamente na indústria de espaço, tá? A indústria aeronáutica, ela é próxima da gente, mas é um outro setor diferente, tá? No setor de espaço, a gente enfrenta duas grandes restrições, duas grandes barreiras, na minha opinião, tá? Eu não posso falar para o Instituto, mas na minha opinião, a primeira barreira, obviamente, é investimento. O investimento acaba tendo poucos projetos acaba demandando poucos profissionais, então nós temos relativamente poucos profissionais, poucas empresas na área, o que forma a gente tem uma dependência tecnológica um pouco maior de outras áreas, tá? O Instituto de Aeronáutica e Espaço e o INPE foram criados justamente para tornar o Brasil independente nessa área, tanto de satélite quanto de lançadores espaciais. O INPE avançou um pouquinho mais, ou seja, nós hoje na parte de satélite nós temos a capacidade de produzir satélites próprios para inserção no espaço, mas a parte de lançadores está um pouco defasada. Certo. Mas isso, os nossos desafios são gente e dinheiro. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, tá? Eu entendo que os desafios de gente e dinheiro estão também associados os próprios desafios do Brasil, tá? Porque é difícil você pedir para o gestor público, é difícil você pedir para o executivo dinheiro, uma vez que nós temos grandes problemas estruturais, como saneamento, educação, saúde, tá? Então, o Brasil sofre um problema estruturais que precisam ser consertadas, entre eles, nesse processo de arrumação da casa, está a ciência e tecnologia e a parte aeroespacial. Bacana. Hoje, focando na indústria de espaço, como você bem comentou, como que a gente se posiciona mundialmente hoje? A gente tem alguma relevância? Como que o cenário internacional enxerga a gente hoje? Sim, nós temos um lançador de bastante sucesso, tá? Que é o VSB-30, que na verdade é um motor que a Alemanha compra para fazer algumas não é uma satelização, a gente faz voo suborbital para testes e alguns testes que a Alemanha desenvolve, eles acabam usando o produto que o Brasil fabrica, porque é um produto qualificado, barato, atinge as missões que a Alemanha produz de forma bastante coerente.
Mas nós somos um pouco defasados. O nosso programa espacial tem o mesmo tempo que o programa chinês e o programa indiano, mas nós não temos um lançador viável para acesso ao espaço. Já o indiano tem, e o chinês tem o Longa Marcha, que é o veículo deles, que é um veículo já de grande porte, que consegue, inclusive, alcançar a estação espacial. Então, nós estamos defasados no contexto de temporal, tá? Obviamente, isso tem que ser colocado dentro daquele problema do investimento em ciência e tecnologia. Nós estamos defasados porque o investimento em ciência e tecnologia espacial foi relativamente pouco ao longo desses anos, tá? Mas eu vou reconhecer que, tecnologicamente, nós fazemos exatamente iguais aos Estados Unidos e à Rússia, que são as referências, Estados Unidos, Rússia e Europa, que são as referências no desenvolvimento de tecnologia espacial, tá? Nossos cientistas, nossos laboratórios, nossos trabalhos não deixam nada aquém ao desenvolvimento dos países de primeira grandeza, só que em escala muito menor. André, eu tenho uma colocação para falar a respeito. O Brasil, em 2002, se eu não me engano, né, teve uma parceria junto com a China, do CIBERS, né, um satélite de monitoramento geoestacionário, que a gente participou junto com ele, né, do projeto. E uma das coisas que eu penso, né, que eu vi é que, sim, ele teve o sucesso no 1, se eu não me engano, foi o 2 ou 3 que teve algum problema no lançamento, que ele não conseguiu chegar em órbita, mas aí, mesmo assim, ainda fizeram 4. Você acha que a gente tem um futuro, assim, ainda pensando em... Você poderia ver um futuro pensando em parcerias ainda, por exemplo, com a China, para voltar a fabricar esses satélites? Cara, é difícil falar, porque é o seguinte... Setor espacial é um setor não é de defesa, é um setor sensível, é um setor crítico. Quem domina tecnologias espaciais acaba tendo um desenvolvimento melhor da sua indústria. A indústria acaba ficando cada vez mais especializada. Temos diversos produtos que foram desenvolvidos para os programas espaciais, tanto americanos. Eu vou citar primeiramente o americano porque fica mais fácil de saber. Por exemplo, fralda descartável. Aquele produto gel foi desenvolvido para o programa espacial. Travesseiro de viscoelástico foi desenvolvido para o programa espacial. Então, temos diversos subprodutos do programa espacial que hoje geram um movimento econômico relevante. Então, quem faz desenvolvimento nessa área acaba passando pouco para outros parceiros essa tecnologia, a não ser a Europa. A Europa é um caso à parte, porque o Programa Espacial Europeu ele é a composição de vários países. Então, a Alemanha fornece motores, fornece alguma parte estrutural do tanque, a França a gestão de projeto e a base de lançamento aqui em Kourou, na Guiana Francesa. A Finlândia, se eu não me engano, com sistemas embarcados eletrônicos. Então, a Europa, para dividir isso, ela dividiu os países em competências e cada país, com sua própria competência, fornece uma parte relevante do produto, então ele consegue distribuir no território europeu todos os benefícios dessa estrutura. Mas para o Brasil, eu não vejo parcerias tão imediatas assim. Eu gostaria que tivesse, principalmente com os Estados Unidos, Rússia, Europa hoje, que com o Ariane que é um veículo bem mais moderno. Então, sim. Mas eu não vejo no cenário atual a confecção dessas parcerias. Tá? Bacana. Bom, feita essa contextualização, comentar um pouquinho agora o seu projeto. Conta para a nossa audiência aí, o que foi o projeto que vocês desenvolveram, e quais foram os objetivos dele, e quais foram os desafios ali que vocês tiveram nesse desenvolvimento. Então, o IAE já vem trabalhando há algum tempo, desde 2004, desde que eu estou no Instituto, com desenvolvimento de tecnologia de propulsão líquida. Tá? Então, o nosso veículo, nossa tecnologia básica de lançadores são tecnologias sólidas, ou seja, o combustível que vai dentro do veículo é sólido. Mas para você ter aumento de performance, melhorar a dispersão na inserção de satélite, melhorar a performance, nós precisamos
avançar para a tecnologia de lançadores líquidos. Nesse contexto, foram desenvolvidos alguns projetos, tá? Então, o motor L5, o motor L75, e existem alguns projetos, algumas iniciativas da Agência Espacial Brasileira para fazer o VLS alfa, gama, beta. Para você ter a competência de desenvolver o motor internamente, você precisa testar o motor, tá? Então, no processo de desenvolvimento dos motores, acabaram derivando os bancos de teste. Então, nós temos bancos de teste de motores até 2 toneladas, nós temos motor de teste para nós temos bancos de teste para subsistemas internos do veículo, tá? Então, perda de carga de válvula, dinâmica de válvula, perda de carga do cabeçote injetor. Então, nesse processo todo, que já tem alguns anos, foi estabelecido pela Agência Espacial Brasileira que a gente precisava desenvolver um motor de 7,5 toneladas de empuxo. E por que o 7,5 toneladas de empuxo? Porque o motor de 7,5 toneladas de empuxo, ele é um motor de estágio superior, ou seja, para inserção em órbita. Ao mesmo tempo, quando clusterizado em 4 câmeras, ou seja, 4 iguais, eu tenho um motor de 30 toneladas de empuxo, que já é um motor de estágio inferior. Então, um de 7 toneladas era um degrau tecnológico, que se a gente alcançasse esse degrau, eu poderia continuar o desenvolvimento de estágios superiores e compatibilizar eles com os estágios sólidos que já tem na carteira de projetos do IAE, e ao mesmo tempo que eu começo a demandar competências para um estágio líquido inferior, que permitiria eu ter um veículo muito similar ao Atlas, que é muito similar ao Ariane 1, Ariane 2, que é o veículo mais básico de lançamento europeu. Capacidade de satelitização, eu não vou saber de cabeça, mas estamos falando alguma coisa de 300, 500 quilos de satelitização, é bastante coisa, bastante coisa. E aí, nesse projeto, acabou desenvolvendo o banco de teste de turbina. O que acontece de turbobombas? O que acontece? Na tecnologia líquida, você tem três tipos de ciclo para o motor. Você tem o ciclo aberto, você tem o sistema pressurizado. Os sistemas pressurizados, você tem um balão de nitrogênio pressurizado a 200, 300 bar. Você tira desse balão, passando por reguladores, e regula a pressão nos tanques de propelentes, e os tanques de propelentes empurram esses propelentes em direção à câmara de combustão, que vai estar na ordem de 15 bar, 20 bar, alguma coisa assim. Os motores de grande porte, de alto desempenho, nós estamos falando de pressões de câmara de 100, 110, 150 bares. Se você for ter um tanque de pressurização na ordem de 600 bar, 700 mil bar, nós estamos falando, e tanques de propelente na ordem de 300 bar, 400 bar, nós estamos falando de tanques muito massivos. E isso faz com que a performance do foguete baixe muito. Então, uma das formas de você aliviar a massa estrutural do veículo é você recalcar essa pressão através de uma bomba. Tá? O que acontece? Foguete, na verdade, é a arte de você colocar a maior quantidade de combustível na menor massa estrutural. Então, quando a gente fala de uma turbobomba de foguete, nós estamos falando de uma turbina e 2 bombas acopladas ao mesmo eixo. Ou seja, nós estamos usando uma turbina a 33.000 RPM, por volta disso, tá, gente? Não exatamente isso, mas por volta disso, a 33.000 RPM. E 2 bombas, uma de oxidante e outra de combustível, rodando no mesmo eixo a 33.000 RPM. Fazendo com que todos os discos de rotores se reduzam a poucos centímetros de diâmetro, a 30 centímetros, 25 centímetros de diâmetro. Isso faz com que o sistema de bomba seja muito compacto, aliviando toda aquela massa estrutural, porque um tanque para 100 bar, ele tem, deve ter uns 4, 5 milímetros de espessura de parede de tanque. Então, é muito pesado. Isso falando em material metálico, é muito pesado. Então, a gente consegue aliviar 70% do material dos tanques fazendo esse recalque de pressão. Só que para você você ter esse sistema todo montado e acoplado, isso precisa ser muito bem testado. As bombas,
estamos falando, eles rodam 33 mil RPMs durante 15 minutos. Então, todos os materiais, eles são muito aliviados de peso e eles trabalham na máximo desempenho possível naquela condição, de tal maneira que você possa, durante aqueles 15 minutos de trajeto, ou daqueles 15 minutos de funcionamento do motor, você consiga ter a maior performance possível com a menor massa possível. E depois disso, no caso do estágio superior, ele é descartado. Então, faz sentido você ter os materiais mais desempenho e mais leves. A não ser o Elon Musk. O Elon Musk ele veio e quebrou esse paradigma. Ele falou assim, não, eu quero que o meu foguete volte. Voltar o foguete não é novidade. A Space Shuttle voltava. O problema da Space Shuttle é que, quando ela voltava, toda a parte de motor dela praticamente era refeito. Porque o motor se degradou de forma irreversível durante um voo de ida e volta. Entendi, bacana. Então, basicamente, o desafio de vocês era pegar essas turbobombas e validar o comportamento delas para garantir que essa estrutura, todo esse conglomerado de coisas aí tivessem alinhados no funcionamento para vocês conseguirem, lá na frente, construir um lançador. Exatamente isso, tá? E não só as turbobombas, tá? Durante esse projeto da L75, nós validamos a câmara de combustão. Nós não temos banco no Brasil para isso, nós tivemos que fazer parceria com outro país para poder testar as câmaras de combustão, mas foram validados vários componentes para montar um sistema que é o chamado ciclo aberto, né? Ou seja, eu tiro os propelentes dos tanques, eu queimo eles num gerador de gás, eu produzo gás para uma turbina a gás. Essa turbina a gás toca essas bombas de oxidante e combustível, recalcando a pressão que vai em direção ao tanque que vai em direção à câmara de combustão. E lá eu queimo esses propelentes a alta pressão, a alta vazão, produzindo empuxo. Só para você ter ideia, os tanques do Ariane são a 4 bar, e é mais ou menos isso que a gente quer ter. Os tanques do estágio superior, ter os tanques pressurizados a 4 bar, e a câmara de combustão trabalhando em 150 bar. Então, e vazões consideráveis, tá? Aí cada motor tem uma característica específica de vazão que é difícil guardar tudo de cabeça. Imagino. Bom, durante o projeto de vocês utilizaram os hardwares da National Instruments, o PXI e o software VeriStand. O que determinou para vocês, o que foi determinante para vocês escolherem essas tecnologias e o que essas tecnologias facilitaram ou ajudaram aí no trabalho de vocês? O hardware da National Instruments praticamente foi a gente acabou selecionando eles porque eles são hardwares rápidos, tá? A outra solução seria usar um CLP normal, porque estamos falando de banco de testes na hora de 100, 150 canais. Hoje o meu banco de teste tem 2.500 canais. Mas naquela época, no começo do projeto, os bancos tinham 150, 200 canais. Então, fazia-se... E como nós trabalhamos... E vou contar um pouquinho da história do projeto. Todo o projeto nasceu com um motor de meia tonelada chamado L5. Quando a gente ensaiou a câmara de empuxo do motor L5, a gente percebeu que as demandas temporais eram críticas. Ou seja, eu precisava... E uma outra coisa, alguns motores romperam em banco. E os sensores detectaram que eles iam romperem, mas as válvulas não tinham tempo de atuação para interromper o processo. Então, a necessidade de você controlar de tudo de forma determinista e com um alto rigor de tempo implicou a gente buscar hardwares que atendessem isso. E aí é onde a National atende isso, ou seja, o hardware embarcado, dedicado, com tempo de respostas altamente rápidos. Então, vocês usaram bastante o FPGA no desenvolvimento desse projeto. Vocês usaram bastante. Na verdade, o PXI já atendia, tá? Eu não precisava ir tanto para o FPGA, mas o PXI já atende, porque o PXI, o ciclo dele é milissegundo e as minhas válvulas respondem a 40 milissegundos, 50 milissegundos. Então, o PXI já atende. O VeriStand já não é uma história tão simples assim, nem tão bonita. Porque o que aconteceu com o VeriStand? Eu tinha desenvolvido para o motor L5 todo o software do
do controle, tá? Que foi... E aí, quando a gente precisou ir para o projeto da L75, a gente teve uns 3 meses de reunião, várias reuniões seguidas durante os 3 meses, e nessa reunião, toda vez que tinha reunião, surgia um ponto diferente a ser abordado. Então, antes a sequência era fixa, depois a sequência de teste passou a não ser fixa, aí ela passou a ter que ser variável, segundo o desejo do cliente, aí o número de canais teve que ser flexibilizado, ou seja, no terceiro mês de reuniões de projeto, eu larguei a mão e falei assim, não, qual que é? Eu trabalhava com o Guilherme Correia nessa época, eu virei para o Guilherme e falei, Guilherme, abro mão, não tem como. Toda vez que a gente faz reunião, surge um requisito novo que é essencial e necessário para o projeto. Essencial e... Isso não vai ter fim, o projeto de software vai ficar atrasado. Qual é a plataforma? O que a gente tem mais poderoso e mais... a verdade é essa. O que tem de mais poderoso que a gente possa aplicar de forma direta e que atende todos os requisitos de flexibilidade, número de canais, o que tudo mais. O Guilherme já tinha trabalhado com o Veristand, eu já estava começando a namorar o Veristand, eu falei assim, o Veristand. Por que o Veristand é? Na verdade, o Veristand, a gente compra uma arquitetura pronta, ele pré-entrega uma arquitetura de software bastante robusta e bastante dinâmica e voltada aos ensaios de tempo real. O Veristand, ele não foi construído para banco de ensaio, ele foi construído para fazer hardening the loop, mas ele atende o banco de ensaios. Ao mesmo tempo, ele me dá a flexibilidade do cliente configurar a sequência de teste do jeito que ele quer, me dá o sargento de alarme já pronto, pré-configura o hardware. Ele faz um monte de coisa que a gente ia ter que fazer isso na mão. Então, a gente acabou indo para o Veristand, não porque a gente não tinha capacidade de fazer, mas porque a gente achou que ia ser o jeito mais rápido de atender o cliente. Tá? Inclusive, no artigo que eu tenho sobre a TPU, eu falei, a ideia inicial era usar a AMC, porque a ideia era internalizar o desenvolvimento de todo o software. Mas com a mudança a mudança tão rápida dos requisitos, acabou a gente tendo que radicalizar um pouco e aplicando o Veristand. Então, vocês conseguiram usar bastante o que a National Instruments prega das plataformas, que é a questão de modularidade, você tem bastante coisa do ponto de vista de arquitetura já pronto para uso. Isso deve ter facilitado bastante o desenvolvimento de vocês aí. Nossa, facilitou. O primeiro banco de teste que a gente aplicou o Veristand, a gente demorou 6 meses para colocar ele funcionando. O próximo, que a gente foi em 2 meses. Então, a gente reduziu. E o primeiro banco de teste que eu codifiquei tudo, eu demorei 1 ano para colocar o software na melhor condição funcional. Porque, como o banco de teste do motor de meia tonelada de puxo foi baseado na arquitetura de máquina de estado. Então, certo. Toda vez que tinha um requisito novo, eu abria o código e mexia no código lá dentro dele, dentro do código. Então, até eu conseguir atender todos os requisitos, foi 1 ano de programação. 1 ano naquela, né? Tem certas coisas que você já sabe e já codifica no software. Mas tem coisa que surge só depois de um teste. Então, muitas implementações foram feitas, a gente ia para um teste, esse teste não foi legal aqui precisa implementar essas funcionalidades. E a gente ia lá e implementava. Bacana. Então, quais foram os resultados no final desse ciclo de desenvolvimento aí? Quais foram os principais resultados assim, que vocês obtiveram aí depois de 1 ano de software a nível ótimo, depois de todo esse tempo aí, esses desafios, então, quais foram os resultados? Cara, a gente está bem satisfeito com o Veristand. O Veristand agora vão ser empregados em outros 2 antigos bancos que estavam rodando com código desenvolvido internamente lá no laboratório. A gente vai expandir o Veristand para esses 2 códigos. Com isso, a gente vai conseguir fazer integração de hardware. Hoje eu tenho 3 operadores, eu coloco 2 de um banco, 2 no outro, para poder fazer essa operação. Mas com o Veristand eu coloco tudo no mesmo projeto e eu já integro os 2 bancos. Fora isso, eu começo a liberar o hardware de outros bancos para poder fazer hardware, não necessariamente hardware in the loop, mas podendo já libera o pessoal de engenharia conseguir fazer teste físico, por exemplo, teste da câmara de empuxo com simulação em paralelo.
Então, a ideia do Varistand vem para... Quais são as grandes vantagens do Varistand? Primeiro que nós estamos ganhando confiança nele, estamos ganhando competência nele. Nós estamos caminhando em direção ao que a Embraer já faz no Iron Bird, só que a Embraer tem 146 rádios em paralelo, nós vamos ter 4, 5, uns 12 no máximo em paralelo, mas a ideia é caminhar nessa direção e liberar a potência do laboratório para que o pessoal de engenharia de produto, ou seja, que faz o cálculo dos motores, possa fazer, durante o ensaio, ter noção do comportamento de como o sistema ficaria, sem precisar rodar simulação, depois teste, sem precisar rodar simulação e teste. Conseguir fazer isso no ambiente virtual, mas com uma parte do teste sendo real, seja ela da turbobomba, da câmara de empuxo e por aí vai. Interessante. Bom, Heitor, você tem alguma coisa mais que você queira colocar? Alguma outra pergunta? Eu queria só pontuar um pouquinho, né? Durante a sua explicação do panorama geral do teste, como foi que aconteceu, você cita vários momentos críticos, né? De trabalho de momento crítico, né? Eu queria que você só falasse um pouquinho mais, explicasse para o pessoal como que é trabalhar nessa parte, né? Nessas condições críticas, né? O que seriam elas, para o pessoal ter uma noção da dimensão do que é isso. Na verdade, a área de foguete está muito na ponta do desenvolvimento de todos os processos físicos. Então, outro dia, eu vou dar o exemplo de um medidor de vazão que a gente trabalhava aqui. O medidor de vazão, mas não respondia mais nem com reza brava. Era um medidor de Vortex da Yokogawa, nem sei se posso citar eles, mas... E aí, o que aconteceu? Mas em determinadas condições, funcionava o medidor. Funcionava. E aí a gente não entendia por que durante o ensaio não funcionava, durante o teste, os testes da linha e tudo mais funcionavam. E aí a gente foi pesquisar junto ao fabricante o porquê, né? Aí o engenheiro de campo não sabia, eu fui ganhando vários degraus dentro da corporação, até que um cara que é especialista em Vortex me ligou e falou assim, não, deixa eu entender melhor o seu processo. Eu falei, a gente faz assim, o teste é assado, e o teste dura 4 segundos. Aí o cara começou a dar risada. Eu falei assim, não, amigo, vocês estão usando um equipamento industrial. Para esse equipamento, 4 segundos ainda está no transiente, ele nem acordou ainda, vocês já estão querendo que ele responda. Então, outra coisa também que o pessoal fala, eu passo numa tubulação de 1 polegada, 2 polegadas, 8 kg por segundo de propelente, 12 kg por segundo de propelente, e uma tubulação industrial para passar 12 kg de água, é uma tubulação de 4 polegadas, 6 polegadas. Então, a indústria que produz sensores, a indústria que produz equipamentos, ela está acostumada com coisas que são muito mais lentas, muito mais devagares. Quando a gente fala de um processo crítico que da Petrobras, que produz combustível, ela produz combustível, mas a vazão de combustível nas linhas dela é 7 metros por segundo, 4 metros por segundo, e a gente trabalha com 12, 15, 22. Então, é bem complicado. A outra coisa que acaba pegando é que a maioria das áreas trabalha a temperatura ambiente. E uma parte do meu processo é criogênico, porque hoje a gente trabalha com oxigênio líquido e álcool como par propelente. E aí o oxigênio líquido, estamos falando de menos 196 graus Celsius. E existe toda uma engenharia por volta disso. Além do mais, nós precisamos ter confiabilidade nas medidas. O foco do laboratório é ter as medições por volta de 1% de incerteza. E para você chegar nesse 1% de certeza, vai uma outra engenharia. O diâmetro e o comprimento da tomada de pressão influencia nessa precisão, a dinâmica do sensor influencia nessa precisão. Então a gente acaba se cercando de um monte de problemas que tem impacto direto no resultado, na qualidade dos ensaios. Outra coisa interessante eu tenho quase todos os problemas de um veículo normal. A única coisa que eu não tenho que me preocupar é com trajetória aerodinâmica, porque meu banco não voa. Mas vibração, mecânica dos fluidos, termodinâmica, tudo isso está envolvido no meu processo.
tá? Então, por exemplo, nos meus sensores, o sistema de teste meu, a exaustão é na vertical, mas o calor é irradiado para tudo quanto é lado. Então, os sensores estão perto do processo, estão recebendo irradiação de calor, estão recebendo os 80 G de vibração, se não mais, tá? O 80 G de vez em quando a gente está sendo bonzinho. Sofre impacto durante a ignição, sofre impacto durante o shutdown, o desligamento da câmara. O ensaio de turbina consome uma quantidade razoável de gás. Para as turbinas, a gente usa nitrogênio, então, para você acelerar uma turbina a 33.000 RPM só usando nitrogênio e não ter a produção de vapor, você consome a gente tem lá uns 15 cestos a 300 bar para rodar 1 minuto de ensaio no máximo. Então, são bastante áreas da física, todas elas trabalhando no limite de material, no limite de velocidade, no limite de pressão. Em contrapartida, como nós estamos querendo não comprar os sensores qualificados para voo, porque esses sensores qualificados para voo espacial são muito caros, e todo o banco de teste, e eu acho que isso que é o grande calcanhar de Aquiles de todo o banco de teste. Nós queremos usar sensores industriais, ou seja, nós queremos usar as coisas que são de prateleira, para a gente embarcar no nosso banco de teste, que sejam baratas, caras, fáceis de trocar, estejam disponíveis no mercado nacional, sem ter que sofrer um processo de end user muito específico, porque o sensor só pode ser usado em voo, e isso é bem complicado. Então, tudo isso cerca o projeto como um todo. Muito bacana, muito bacana. Você tem mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que você queria? Eu vou aproveitar só, acho que para finalizar, né, que você falou bastante de como essa parte crítica, e como foi fazer o controle de tudo isso, né, na bancada de teste da turbobomba? Divertido. Na época do desenvolvimento da TPU, eu ainda tinha 2 colaboradores que estavam comigo. O Guilherme Correia, que hoje está na Jaguar, na Irlanda, e o Luiz Peluso, que hoje está na Valeo, na Irlanda também. Tá? Inclusive, eles estão me devendo porque eles me abandonaram sozinho aqui no Brasil, com 8 bancos de teste, tendo que dar manutenção em software LabVIEW e tudo, e é bastante trabalho para pouca equipe. Mas é bem divertido. Trabalhar com essa área de espaço é muito divertido, porque você está na fronteira tecnológica de praticamente todas as áreas da física. Toda a área de conhecimento está na fronteira tecnológica. E aí você acaba desenvolvendo... É como um vício. Trabalhar com aeronáutica e espaço é como um vício. Você acaba trabalhando não só pelo salário. O salário acaba sendo a menor parte, mas porque você gosta de implementar as coisas, você gosta de ver as coisas funcionando. E os projetos são tão difíceis de implementar e são tão desafiadores de implementar que quando você vê implementado nós tivemos eu vou esquecer o ano, mas acho que é 2014, 2015, o lançamento do motor L5 na Operação Raposa, e o lançamento foi um sucesso, é uma satisfação tão grande que compensa todos os desafios que você teve que superar, ou melhor, compensa todos os desafios que a equipe teve que superar, né? Porque não sou só eu sou uma pequena engrenagem de um conjunto de pessoas que trabalham junto. A minha área é só instrumentação e controle do banco de teste. Mas quando você vai ver, você tem pessoal de mecânica, você tem pessoal de hidropneumática, você tem pessoal de aerodinâmica, você tem pessoal do sistema de controle embarcado, que é uma outra área, pessoal da eletrônica. São tanta gente envolvida que quando você tem um sucesso, é muito legal, é muito gratificante. E aí vira vício. Muito bacana. Então vamos lá, mais uma vez, gostaria de te agradecer. É importante nesse momento que a gente está passando agora, como você comentou lá quando a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista começar, que os profissionais da mesma área estarem juntos, a gente começar a colaborar. Acho que isso é importante tanto para o cenário científico no Brasil, e isso inspira pessoas que estão vindo aí, pessoas que estão se formando agora, pessoas que estão iniciando nessa carreira agora. Isso é muito importante. Muito obrigado pela presença. O André tem um canal também no YouTube falando sobre LabVIEW. André,
quiser fazer uma chamadinha para o seu canal. Opa, gente, vão lá no canal, se inscrevam lá, chama Farol LabVIEW. O Farol LabVIEW foi criado para os desenvolvedores que já conhecem um pouquinho da linguagem, mas não tem todas as propriedades, todas as competências de programador. A ideia é que eles evitem de fazer um monte de besteira que eu vejo em alguns códigos de pessoal que está recém-formado, que está na pós-graduação. E ao mesmo tempo é um jeito de que a comunidade se encontrar e se divertir um pouco, porque a gente tem que desenvolver LabVIEW não só profissionalmente, mas para diversão. Exatamente. Gostaria de ressaltar o pessoal que está assistindo, também se inscreva aqui no canal da Blue Eyes. Assim como o Farol LabVIEW, a gente tem uma série de conteúdos focados para programadores em LabVIEW, que são as dicas rápidas, são vídeos curtinhos, não são vídeos tão completos como o do André, são vídeos curtinhos de 2 a 5 minutos, dando sempre aquela dica, aquele pulo do gato, aquele bizu esperto para você resolver algumas coisinhas aí com o LabVIEW. Mais uma vez, André, muito obrigado. Heitor, muito obrigado pelo seu tempo também. E é isso, pessoal. Contem sempre com a Blue Eyes Systems. O link do canal do André vai estar na descrição. O link sobre o projeto de escrito dele também, do estudo de caso que ele escreveu, também vai estar na descrição. Então é só se inscrever, cliquem nos links lá. Qualquer dúvida, é só entrar em contato direto com a Blue Eyes. Muito obrigado, pessoal. É isso, obrigado, pessoal.